Sou o professor Ivan Marques, de Direito Processual Penal aqui do Estratégia OAB. Estou aqui para conversar com você sobre informações fundamentais para o seu êxito na prova do exame de ordem. Eu não vou aqui falar de processo penal. Agora eu quero ter uma conversa diferente com você. Eu quero falar sobre ansiedade, sobre alimentação, sobre véspera de prova, metodologia de estudo na véspera, como que eu faço, professor, para conseguir dormir. Então, é esse tipo de experiência que eu vou trocar agora com você. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque nem só de direito vive a sua aprovação. Você precisa chegar inteiro ou inteira para fazer a sua prova. Isso faz toda a diferença. Algumas situações não muito felizes nos são narradas por alguns alunos que não prestaram atenção nessas dicas. Então, eu estou aqui para preparar você também fora do mundo jurídico para fazer uma excelente prova. Vamos começar falando da questão da ansiedade. Eu não sou psicólogo, não faço terapia, então eu nem tenho a pretensão de tentar transformar essa informação em algo científico. Não, é só uma conversa aqui de advogado para futuro advogado. Bom, a minha sugestão para você, qual é? Não tente estudar toda a matéria na véspera. Você tem a nossa revisão de véspera online, se você preferir tem a revisão aqui em São Paulo presencial, você vai conseguir ter acesso às principais dicas, mas depois desse horário, chega. Acabou. Ah, professor, só mais uma súmula. De súmula em súmula você não dorme. E aí, chega no dia seguinte, você está um trapo. Eu digo por experiência própria. Eu durmo dia sim, dia não trabalhando, preparando aula, escrevendo livro, advogando. Então eu sei que nos dias que eu não durmo, o meu rendimento no dia seguinte fica muito prejudicado. E você não pode chegar para fazer a sua prova cansado. Você não pode, durante a prova, ir pescando. E tem questão que é chata pra caramba. E você vai ter contato com ela e falar assim, nossa, meu espírito quer sair do corpo, meu Deus, socorro. Isso é culpa, confie na sua preparação. Confie no nosso curso, na nossa metodologia. Quando você chegar na véspera da prova à noite, não tem mais por que você estudar. Se você quiser dar uma última lidinha, dê no dia seguinte. Você vai dormir bem, vai acordar e vai separar ali meia hora, 40 minutos para olhar aquela súmula que você queria olhar às 3 da manhã. Então, faça isso com você. Isso faz parte da sua aprovação. Durma bem, durma direito. Se você não conseguir porque você está muito ansioso, vai aqui a minha dica coringa. Coloca na TV Justiça para assistir julgamentos chatos e insuportáveis com votos intermináveis num tom de voz regular dos nossos queridos ministros. Pronto, você vai dormir e não vai nem perceber, tá bom? É verdade isso, por quê? Porque você já está cansado e quando a gente coloca lá é infalível. Fica aí a dica final, mas não vai forçar a barra também, tá? Fica aí a nossa dica final para você, durma direitinho, faça isso com você, toma um suco de maracujá, faça alguma coisa que te tranquilize, né? Brinca lá com o seu filho, com o seu cachorrinho, vá na academia, dê aquela cansada final e aí você consegue ter uma boa noite de sono. Sono, checklist, vamos para a próxima. O sono e a ansiedade você já resolveu. Agora vamos falar de alimentação. Nossa, você é nutricionista? Não, de novo, não tenho pretensão científica nenhuma durante essa conversa, tá bom? O que eu vou passar para você? A experiência de quem fez isso e se sentiu bem durante a prova. Opte, claro, por comidas conhecidas e comidas leves. Salada, proteínas grelhadas, um arroz integral, um arroz branco. Você deve fugir de alimentação pesada, de alimentação gordurosa, de alimentação exótica e inexplorada e também de comer na porcaria da barraquinha na frente da prova. Eu fico desesperado quando vou lá dar o último abraço aos nossos alunos, que eu vejo, por exemplo, o cara pedindo um X-Egg calabresa 1 minuto antes da prova. O cara engole aquele monstro calórico e vai querer fazer uma boa prova. É difícil. Então, você precisa também se preocupar com isso. E olha o tempo que você tem.
Pega um pedaço de papel e escreve: esse será o meu cardápio de véspera e do dia, tá bom? Isso vai te ajudar. Um pãozinho na torrada com manteiga, um café com leite, um todinho, ó que legal, né? Não 2 ou 3 que já desarruma tudo, tá? E fique sempre como uma alimentação conservadora, tá bom? Então, nada, hoje eu vou experimentar uma fruta que eu nunca comi. Não vai. Não vai mesmo. Você não sabe qual é a reação do seu organismo em relação àquele alimento. Não é dia de experimentar nada. Mas, professor, eu achei o único restaurante de São Paulo que vende ouriço do mar. O ouriço tem zinco, ele vai melhorar meu cabelo. Para, cara, come depois. O restaurante não vai explodir. Então, nada desse desespero alimentar, nada de pastel de feira, de x-tudo, de Big Mortadela do Mercadão, nada disso que vai sangrar o seu bucho na hora da prova, tá bom? Então, fuja dessa alimentação destruidora, coma de forma conservadora, tranquila, para não sentir fome, mas também para não prejudicar o seu rendimento. Se você tiver um problema intestinal, estomacal, digestão dificultada, você vai começar a suar, vai começar a pingar na tua prova. Para que isso, né? Então, ansiedade, sono e alimentação são um grande diferencial de quem estudou e sabe a matéria. Você não vai ser atrapalhado por esses 3 quesitos. Muito bem. Feita essa explicação, vamos agora pensar em como você deve se preparar de maneira comportamental no dia da prova. A próxima dica qual é? Acorde cedo e vá para o local de prova com antecedência. Nada me deixa mais irritado do que o fiscal fechando o portão e a turma subindo lá correndo. Segura, que segura, cara, né? Tem essa. Saia de casa 4, 5 horas antes, tanto faz. O importante é você estar no local de prova para fazer a prova. Como você vai se deslocar até lá é um outro capítulo. Meu tio vai me levar. Tenha o plano B. Se ninguém conseguir te levar, você chega? Se a sua família virar as costas para você naquele dia, você chega? Se o seu carro explodir o motor, você chega? Se for greve de ônibus, você chega? Tenha o plano A, B e C para como chegar no local de prova, tá bom? Nossa, que coisa mais neurótica. Não, isso é um cuidado que você está tendo com você. Você não está deixando que circunstâncias externas atrapalhem a sua aprovação, tá bom? Então, primeiro ponto, como chegar até lá. E agora está faltando o quê? Qual é o local da sua prova? Você precisa saber qual é o local da sua prova, qual é o endereço, já coloca no Waze, já coloca no Uber, já deixa tudo esquematizado, anota num papel, coloca o papel no seu bolso, saiba o local da sua prova. Se você for tão preocupado com isso quanto eu, no dia anterior vá até lá. Mas não precisa ser tão louco que nem eu, porque eu ia até o local da prova com o cronômetro. Quanto tempo eu levo de casa até lá, né? Então aí já é um nível de loucura que você não precisa. Mas pelo menos saiba como chegar, saiba o endereço e saiba onde fica. E tenha certeza dessa informação, hein? Nada de você, eu acho que é lá. Não, que é isso, cara. Você precisa ter certeza dessa informação. Muito bem, então você já comeu bem, dormiu bem, tá mais tranquilo, viu a nossa revisão de véspera, já sabe onde é o local de prova e já chegou no local da prova. E agora? Agora você não pode esquecer documentação e não pode esquecer caneta para fazer a prova. Leve o seu documento original. Meu documento tá podre, professor. Tira uma segunda via, cara. Leva um negócio bonitinho. Não se prejudique também por essa parte documental de identificação civil. Cheguei lá. E agora? Agora é com você. Você vai conseguir fazer a sua prova de maneira muito bem organizada, de maneira muito bem preparada. Tudo aquilo que você estudou, você vai poder aplicar no dia da prova, sem se preocupar com fatores externos. Muita gente me faz a seguinte pergunta: professor, eu devo levar água para a prova? Sim, leve uma água, 2 garrafinhas no máximo. Nada de levar um galão de 5 litros, você não é um camelo, cara, né? Você não vai conseguir tomar esse troço lá na hora. Então, não se preocupe, se me der sede, a sua ansiedade, 2 garrafinhas está de bom tamanho. Por quê? Porque você tem que estar lá para fazer a prova, não para ficar se hidratando, tá
bom? Então tenha este cuidado, até porque se você tomar muita água, você vai precisar ir ao banheiro mais vezes, pode atrapalhar o seu tempo de produção. Muito bem, 2 garrafinhas. E o que eu levo para comer? Aí tem gente que leva uma sacola, o cara passa na padaria e leva a casa, né? Então não precisa também. Um chocolate vai te dar energia. Paçoca não, faz sujeira, né, cara? Imagina você falando, fiscal, tem uma dúvida, voando areia da tua boca. Pra que isso, cara, né? Não leve paçoca, não leve chocolate que quando você morde parece que vai destruir a classe. Então, se preocupe também com os colegas, tenha solidariedade. Então, leva um bombom, leva um chocolate, uma barrinha de cereal se você não gostar de chocolate. Se você é da pessoa mais fit, né? Leva algo que seja mais saudável, não tem nenhum problema. O que você não deve levar para a prova é o almoço. Você não precisa levar sanduíche. Tem gente que leva embalado no papel alumínio um pão com patê de sardinha e mexerica de sobremesa. Nossa senhora, quem vai fazer a prova nessa classe? Tá? Então, coisas bem leves, que sejam fáceis de carregar e que tenham utilidade para a hora da sua prova. Pronto, você está lá fazendo a prova, pondo todo o seu conhecimento. E qual que é o melhor momento, professor, para eu fazer uma pausa? Também é uma pergunta bem legal, uma pergunta estratégica para quem está fazendo uma prova. Então você vai começar a fazer a sua prova. Tem gente que começa a fazer pelas matérias que mais sabe, tem gente que começa a fazer pelas matérias que tem mais dificuldade. Tem gente que fala assim, vou fazer na ordem. Também é uma opção. A ordem não vai interferir, desde que você não deixe nenhuma questão para trás, tá bom? Professor, eu prefiro fazer as que eu mais sei, é uma boa estratégia. Então você lê, essa eu tenho certeza e marca. Lê, não tenho muita certeza, passa para a próxima e vai indo nessa sequência. Minha sugestão, você deixou uma questão sem responder? Faça uma bolinha nela. Porque aí você vai identificar, logo de cara, batendo o olho na questão, se ela já está pronta ou não, tá bom? Próxima dica, eu respondi por instinto, nem sei essa matéria, e agora? Não muda. Só mude a resposta que você já pôs se você tiver certeza. Porque normalmente o nosso inconsciente, se você estudou e leu, ele te leva a alguma coisa. Então aquilo que você respondeu sem saber como, tem uma explicação de neurociência, por exemplo. Tá? Então você só está autorizado a mudar a sua resposta de sopetão se você tiver certeza que ela está errada. Se não, deixa. Quantos e quantos alunos chegam para mim e falam, professor Ivan, se não tivesse mudado essas 3 respostas, eu teria passado. Então fica aqui também a nossa dica, a nossa sugestão em relação a isso, tá bom? Então você agora já falando, tratou a ansiedade, cuidou do sono, da alimentação, do local da prova, do como chegar até a prova e do que fazer no momento da prova. Professor, além disso, eu devo ter mais algum cuidado? Será que é bom fazer a prova bem rápida ou devo ficar até o último minuto? Isso vai nos levar ao tópico controle do tempo. A administração do tempo é muito importante. Você precisa ter noção de quanto tempo você leva, não na hora da prova, lá seria surpresa, mas na sua casa. Quanto tempo você demora para responder uma questão? Liga o cronômetro e responde. Responde com calma, do jeito mais devagar possível, para ver quanto tempo você leva por questão. E aí você vai ter uma noção sabendo todo da prova. Olha, eu demorei tanto, tá bom, não tá bom? Então, a administração do tempo é fundamental para o seu sucesso. Nós temos casos e casos de alunos que falam, não deu tempo, professor, por questão de má gestão de tempo de prova, tá bom? Então, só treinando com o cronômetro do lado, você vai ter essa informação, porque ela é subjetiva, ela é personalíssima. O tempo que você leva é só seu. E você precisa descobrir se você precisa melhorar ou se já está bom deste jeito. Muito bem, já falamos do tempo e agora vamos falar de algumas últimas intercorrências que possam acontecer. Vamos supor que você está fazendo a prova e começa a ficar muito nervoso ou muito nervosa. Olha, eu estava fazendo, mas de repente me deu um negócio, professor. Tudo que eu estou trocando com você de experiência são relatos dos nossos alunos, que hoje já são advogados e advogadas, tá? Então, na hora da prova me deu um negócio.
eu fiquei muito nervoso, porque eu comecei a ver muitas questões que eu não sabia, tá? Então, esse nervoso, que a gente chama de nervoso incidental, porque acontece durante a prova, precisa ser gerenciado por você. E como você está lá sozinho, você não tem como pedir ajuda para ninguém. Então, você precisa ter um gatilho de autocontrole. O que é um gatilho de autocontrole? Você precisa, dependendo aí do que você acredita, você precisa fechar o olhinho e fazer uma oração, você precisa respirar fundo, você precisa repetir um mantra, você precisa se imaginar num lugar bacana, você precisa imaginar as pessoas que te amam do teu lado, com a mão no teu ombro, falando vai que você consegue. Então você precisa de um gatilho de autocontrole para retomar o controle da tua prova, caso você tenha uma crise de ansiedade no meio da prova, tá bom? Isso também é bonito, é algo que vai te reconfortar e vai te dar a força que você precisa para terminar a prova. E agora, como última sugestão, fica aqui a nossa dica para aquele caso extremo em que você está diante da questão e não faz a menor ideia da resposta. E agora? Não faço a menor ideia do que responder, nunca ouvi falar dessa porcaria. O que eu faço, professor? O que a gente sugere para você é você saia da especificidade da resposta e tenta ir para um plano mais geral. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que na sua prova aparece Nemo tenetur sed tegere. Está lá em latim. Você fala, e agora? O que eu faço? Nunca ouvi falar nisso. Então você vai trabalhar com o enunciado inteiro. O enunciado deve orientar você para falar o seguinte, isso tem a ver com prova. Então você sai da teoria específica, vai para as provas no processo penal. Então lá nas provas, você vai lembrar o que você estudou, tudo que você estudou de prova. Quem tem de provar, para que serve a prova pode ser aproveitada pelas partes e você começa a divagar. E a hora que você começar a divagar, você vai encontrar um tema que é parecido com o que foi colocado no enunciado. E aí normalmente você consegue fazer uma associação temática, mesmo sem saber do que ele está falando. Você já ia errar mesmo, você nunca ouviu falar daquilo, então pelo menos o seu chute vai ficar um chute mais técnico, porque vai estar perto da matéria que você sabe, tá bom? Agora, se você sai, mesmo no âmbito do processo penal, não conseguiu, suba, vá para a Constituição. Os princípios da Constituição, que você sabe, que você está lendo os 250 artigos toda hora. Então os princípios da Constituição, às vezes, podem te dar uma resposta, porque não pode ter nenhuma lei, nenhuma teoria que seja contrária à Constituição. Então você ali acha um princípio que pode nortear o seu chute, a sua resposta. Nem assim, professor. Aí você vai para os princípios gerais do direito, aqueles brocardos latinos, aquelas premissas máximas. Nem assim, professor. Aí só sobra o chute puro e simples. Mas mesmo aqui tem uma técnica. Pegue as questões da sua prova que você tem certeza absoluta e verifique quais são as letras que você marcou. Marquei tantas letras e aí veja qual tem menos e chuta essa, tá? Fica aí então a nossa dica final. Então pessoal, eram essas observações que eu tinha para trocar com você. Treine, siga a risca, isso vai ajudar bastante no dia da tua prova. Quem sabe não seja o que falta para colocar você aí como meu colega de profissão na advocacia. Valeu, meus queridos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.